Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim dar o meu relato da minha cirurgia de endometriose. Eu já passei pelo processo cirúrgico, pós-operatório, já fui na minha primeira consulta com o médico e vim aqui contar pra vocês como aconteceu tudo. Já tem um vídeo aqui no canal do dia lá, que foi a cirurgia, mas hoje eu vou explicar mais detalhadamente tudo o que aconteceu na cirurgia e o pós-operatório. E se você tem alguma dúvida, conhece alguém que vai fazer esse tipo de cirurgia, quer fazer alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários a sua pergunta que eu vou tentar responder. E o que eu não souber, eu peço no meu médico e respondo para vocês certinho o que é, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Já vai deixando o seu like agora no início do vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Olha, minha cirurgia foi marcada para o dia 15/7. Eu dei entrada ao meio-dia no Hospital e Clínica São Gonçalo, foi lá em Niterói. E eu fui com a minha mãe, a gente foi de ônibus, tá lá no vídeo direitinho, porque meu esposo tinha nesse dia e nesse horário uma reunião de negócios, ele não pôde estar me acompanhando. E eu fui com a minha mãe na companhia dela, porque para ir, dava para ir, não precisava ir de carro. Então aí a gente foi, e eu anotei tudinho aqui direitinho para vocês, com o horário. Olha, eu dei entrada ao meio-dia e a minha cirurgia estava marcada para 1 hora. Aí a gente chegou lá, meio-dia, lá na recepção, pediram todos os documentos, né? Pediram alguns exames, que aí eu dei lá na entrada. E lá já foi, assim, algo de Deus, né? Porque assim que a gente chegou lá, eu dei os documentos, fiquei esperando o rapaz me chamar para assinar os papéis. E ele me falou ali que eu iria ficar no quarto e não na enfermaria, porque o meu plano não cobre quarto, né? Cobre só a enfermaria, eu ficaria com outras pessoas, né? E ele me disse ali que eu ficaria no quarto porque acho que estava lotado nesse dia, estava cheio e tal, então eu teria que ficar no quarto. E infelizmente eu pude ficar no quarto, mas minha mãe não pôde ficar comigo porque eles falaram que não ia poder, acompanhante, mas que eu poderia ficar só no quarto, né? Infelizmente minha mãe teve que vir embora, que eu fiquei toda feliz quando eles falaram que eu ia ficar no quarto. Falei, opa, minha mãe vai poder ficar aqui comigo, vou poder ficar com o acompanhante. E não pude ficar com o acompanhante. Aí eu subi pro quarto e por esse motivo eu não tenho muitas fotos legais, filmagem não deu pra fazer assim legalzinho, queria fazer quando estivesse indo pra sala de cirurgia e tal. Fiquei um pouquinho com vergonha também, deixei o celular na sala e foi isso. Subi pro quarto e logo veio a enfermeira pra falar comigo, né? Veio verificar pressão, glicose, tal, aí pediu pra me esperar um pouquinho que depois viria uma outra enfermeira trazendo uma roupinha pra me trocar. Aí assinei um termo lá, não lembro exatamente o que era, sei que eu assinei uns negócios lá com a enfermeira, com a primeira enfermeira que foi falar comigo. Aí ela me deixou lá no quarto, demorou um pouquinho, veio outra enfermeira já com aquela roupinha linda que a gente tem que colocar, né, onde a gente perde toda a dignidade, né, porque tem que ficar sem nada por baixo e só com aquela roupinha. Só que aquele tipo um avental, sei lá, porque aquele negócio a gente amarra aqui assim atrás, né, e não tampa nada, né, fica tudo de fora, mas tudo bem. Aí eu coloquei, daqui a pouco veio outra enfermeira para verificar de novo glicose, pressão. Por quê? Porque minha cirurgia, que seria 1 hora, estava atrasada por conta de uma cirurgia que o doutor estava fazendo na minha frente, que deu algum probleminha e tal, e estava demorando. Então assim, eles vieram umas 2 ou 3 vezes no quarto para verificar pressão e glicose, porque eu estava sem comer, né, que eu estava de jejum e já estava se passando mais das horas do meu jejum, então eles tinham que ficar ali monitorando, né, mas estava tudo certo, estava tudo direitinho com a glicose, pressão e tal. E quando foi umas 2 e pouquinho, quase 3 horas, vieram me buscar de maca, né? Aí foi quando eu deixei tudo lá dentro do quarto, esqueci até de levar os exames pro doutor ver, porque antes disso ele não deu pra ver no meu quarto, né? E minha meia que eu tinha que colocar lá na hora. Eu não sabia, gente, eu nunca fiz cirurgia, eu não sabia que aquela meia eu teria que colocar na hora. É uma meia, eu vou pegar pra vocês verem, é uma meia que você coloca pra evitar trombose e tal. Teria que ter levado, mas depois foram lá no meu quarto e pegaram. Deixa eu pegar aqui a meia pra mostrar pra vocês.
Gente, eu não achei a meia, mas se eu achar alguma foto na internet eu coloco aí pra vocês. Aí eu fui pra sala de cirurgia, né? Aí fiquei na maca ali deitadinha, de frente, numa sala, de frente pra sala de cirurgia. Era uma sala pra cirurgia, né? Sei lá. Aí eu estava ali deitado, que o doutor ainda estava terminando a cirurgia que estava sendo feita na minha frente. Que foi feita na minha frente. Aí ele estava terminando ainda, tinha um relógio lá bem grandão, por isso que eu sei o horário que eu entrei exatamente e o horário que eu saí da cirurgia. Então, acho que não era 2 e pouca não, gente, era umas 3 e pouca, se eu não me engano, a hora que eu entrei, que eu subi pra sala. Aí quando foram, ia dar 4 horas, saiu a moça, né, da sala de cirurgia, colocaram ela tipo assim do meu lado, colocaram um biombo, né, tinha um biombo, ela ficou aqui assim do meu lado. Aí demorou um pouquinho, que eles limparam a sala, né, organizaram tudo, aí o médico veio conversar comigo, pediu os exames, que foi nessa hora que eu vi que eu não tinha trago os exames, ficou lá no meu quarto, a enfermeira foi lá, pegou o exame, pegou a meia também, e logo depois veio o anestesista, muito atencioso, ele veio conversar comigo, me mostrar lá o que eu tinha que assinar por conta da cirurgia, né? Eu tinha que assinar um termo lá por conta da cirurgia, foi uma cirurgia geral, ele veio me explicar que ia ser uma cirurgia geral, e me explicando todo o processo, né, que ia acontecer. E uma coisa engraçada que ele me perguntou se eu tinha alguma playlist, se eu queria que tocasse alguma música enquanto estivessem fazendo o procedimento. E eu não tinha pensado nisso, não tinha nem visto nenhum vídeo assim que tivesse esse vídeo, eu não prestei atenção assim. Aí ele falou, não, pode escolher, se você tem alguma música assim, gente, eu gosto de música, mas eu não sou muito de ficar escutando música, eu não sou aquela que fica em casa fazendo faxina ouvindo música, que bota o fone de ouvido. Então eu falei pra ele, coloca evangélica, eu quero evangélica eu gosto. E foi assim, depois eu descobri que esse anestesista, ele é evangélico, né? Aí ele ficou lá conversando comigo e tal, demorou um pouquinho, eu assinei lá os papéis, né, que tinha que assinar. Aí ele pegou, saiu e daqui a pouco vieram os enfermeiros para me levar para a sala de cirurgia. Aí eles me levaram, que era a salinha que eu tava bem de frente para a sala, isso eram 4 horas da tarde, que eu vi no relógio. Eram 4 horas da tarde a hora que eu entrei na sala de cirurgia. Ele pegou minha veia, falou que ia botar um remédio e que eu ia dormir. Ele falou, a partir de agora você não vai ouvir mais nada. Aí colocou aquele negocinho aqui assim, que eu esqueço o nome daquilo, colocou aqui e realmente eu não vi mais nada. Isso eram 4 horas da tarde. Quando foi umas 6 horas, que assim que eu tava meio acordando, eram 6 horas que eu vi naquele relógio de novo. Aí eu já tava acordando da anestesia, né? Acho que você fica naquela salinha ali para poder ver se ficou tudo bem, para sair da anestesia, né? Para poder ir pro quarto. E assim foi. Quando eu despertei de novo, eu já estava no quarto, né? Aí a enfermeira me deixou lá, perguntou se estava tudo bem. Logo eu recebi um telefonema. Foi minha mãe, ela estava ligando para saber, né, se já tinha acabado a cirurgia e tal, e eles imediatamente passaram pro quarto. Eu tinha acabado de chegar no quarto quando eu atendi o telefonema da minha mãe. Aí ela veio falar comigo, perguntou se eu estava bem, eu respondi meio mole assim que estava tudo bem, porque eu tinha acabado de chegar no quarto, né? E logo depois, passou um tempinho, já entrou a moça com a janta. Gente, eu tava varada de fome, eu tava com muita fome. Ela já chegou com a janta e colocou lá. Eu mostrei pra vocês o que foi a janta, né? Só que eu estava comendo e tava ficando muito enjoada, eu tava com medo de vomitar. Então eu sabia que se eu fosse comer muito rápido, eu ia acabar vomitando. Então eu botei umas 2 colherzinhas, aí parava. Aí fiquei lá, esperava um pouquinho o enjoo passar. Demorei a comer, aí eles vieram já para buscar, né? Porque eles vêm buscar o prato, né? Quando a moça veio buscar o prato, eu falei, você pode deixar? Porque eu tô muito enjoada, mas eu tô com fome, eu tô comendo devagar.
Ela, não, tá bom, então eu vou deixar aí, depois eu pego. Aí ela deixou o prato lá, eu pedi pra ela ligar a televisão, porque eu tava com a televisão desligada. Ela ligou a televisão pra mim e assim foi. Eu consegui comer bastante, mas assim, bem devagarzinho, acho que eu levei quase 1 ou 2 horas pra poder comer aquela comida toda, né? Mas comi porque eu estava me sentindo realmente mal e é normal, né? Então eu sabia que se eu fosse comer eufórica eu poderia passar mal e vomitar. Então eu fui comendo bem devagarzinho, botava uma colher ou outra e tal. E foi assim, aí dormi não. Aí logo depois, desculpa gente, eu terminei de comer, demorou um pouquinho, veio a enfermeira, aí veio trocar minha roupa de cama, porque eu tava por debaixo do lençol que foi feita a cirurgia, né? Porque eles tiram assim e botam na maca, né? Então ela foi, tirou só aquele lençol que tava assim por baixo, minha roupa não, porque só foi no outro dia que eu tomei banho. Ela só tirou a roupa e colocou uma fralda descartável. E foi isso. É porque eu já tava ficando naqueles dias, então não dava só pra vir com a comadre, né? Aí ela colocou uma fralda descartável, mas mesmo assim, gente, toda hora que eu precisava ir no banheiro, como eu não podia levantar, eu pedia a comadre, porque na fralda não dava, gente. Ai, gente, é demais. A gente já perde a dignidade com aquela roupa, ainda tem que ficar usando fralda. Ai, gente, eu não conseguia fazer xixi naquela fralda. Eu fiz xixi na fralda de madrugada, porque eu já tava cansada de ficar chamando elas pra poder colocar a comadre. Gente, foi de madrugada mesmo, nem sei que hora era aquela. Porque eu falei assim, ai, agora eu não vou chamar ninguém. Porque eu acho que já tava quase amanhecendo. Eu falei, depois vai amanhecer e aí elas vêm. E assim foi. Dia seguinte, de manhã chegou o café. Aí eu tomei o café, pãozinho lá, mostrei pra vocês. Tomei meu café, passou um tempinho, veio a enfermeira pra poder tomar banho, né? Poder recuperar a minha dignidade. Aí elas vieram 2 enfermeiras para poder me ajudar, né? Aí desci daquela da cama, elas trocaram o lençol, uma ficou trocando o lençol enquanto a outra foi me ajudar no banho. Ela só me levou até o banheiro, eu tava bem mesmo, né? E foi me dando as coisas para mim ir tomando banho. Tomei banho, troquei de roupa, coloquei meu pijaminha, que eu tava doida pra tirar aquela camisola. Elas queriam que eu ficasse com a camisola. Olha, gente, quem não quiser levar, não precisa, porque você pode ficar com a camisola de lado. Leva só a calcinha mesmo, se quiser. Mas eu pedi pra ficar, ela falou assim que era por conta do curativo. Mas como eu tava levando calça e blusa, aí dava pra fazer o curativo. Até porque a blusa que eu levei da minha camisola, ela vem até aqui assim, ó. Ela é de botãozinho, mas ela vem até aqui e a calça, né? Aí, como é aqui na barriga, aí eu falei, dá pra fazer o curativo, não vai atrapalhar. E assim eu fiz. Aí ela foi e falou assim que o rapaz ia pra poder fazer o curativo, enfermeiro. Aí, logo depois que eu tomei banho, na hora que eu tava indo tomar banho, ele chegou, mas eu ainda tava indo tomar banho. Aí depois que eu tinha tomado banho, aí ele chegou, fez o curativo, me explicou como eu ia fazer em casa, né? E lá na hora ele fez, era só álcool mesmo, álcool 70 e botar um esparadrapo, botar gás e botar um esparadrapo, e era só isso o curativo que eu ia ter que fazer daqui pra frente. Logo depois veio o meu médico querido, gente, eu vou indicar o Dr. Tiago Borges, porque ele é muito querido, muito humano, sabe? Ele, o cirurgião também, que me surpreendeu muito, eles são muito educados, eles são muito carinhosos, sabe? Eu adorei a equipe do Dr. Tiago Borges. O Dr. Leonardo, o nome dele, eu vou procurar o sobrenome dele, mas eu vou deixar aí pra vocês. Eu vou deixar, ver se eu deixo na descrição o Instagram deles, tá bom? Muito bom, adorei eles. E ele foi lá conversar comigo porque ele já ia me dar alta. Aí eu falei, nossa, já? Pensei que ia ficar aqui mais um dia. Aí ele falou assim, não, você tá muito bem. Aí conversou comigo, olhou os pontos e tal. Ele falou, não, você tá muito bem, você já pode ir pra casa. Eu vou fazer a descrição dos que você vai ter que tomar em casa e tal. Vou ajeitar todos os seus papéis aqui, depois eu volto. Aí veio o almoço, eu almocei. Aí logo depois ele chegou e me entregou os papéis, me deu parabéns e para mim ir para casa. Aí eu liguei pro meu esposo, falei para ele que eu já estava de alta, que ele poderia vir me buscar.
E assim foi, eu vim no dia seguinte, gente, eu fiquei aqui 24 horas no hospital, eu entrei no sábado, meio-dia, e saí no domingo, 2 horas da tarde. Foi isso, não fiquei os 3 dias como o doutor tinha me dito que eu ia ficar, por isso eu levei bastante coisa. Vou fazer um videozinho pra vocês com as coisinhas que eu levei, o que eu usei, o que eu não usei, até porque ele disse pra mim que eu ficaria 3 dias. Eu vi outros vídeos também, as pessoas falando que ficaram 3 dias no hospital. Como eu mudei de hospital, eu não sei se era por regra do hospital, se não era, também não entrei nesse detalhe, vim pra casa, feliz da vida. E foi isso. Aí já tive, gente, passaram 15 dias. Eu fiquei em casa, né? Como ele falou, pra fazer nenhum esforço. Eu ficava da cama pro sofá, esse meu sofazinho aqui querido. Da cama pro sofá, do sofá pra cama. Tive a ajuda da minha mãe, que veio aqui fazer comida. Uma amiga minha que tá vindo aqui pra fazer a faxina da casa, tá ajudando. A Lohane trabalha aqui embaixo e o Jairo que me ajuda muito. Tudo que eu peço um café, até hoje, quando eu não quero ficar subindo e descendo escada, que aqui em casa, gente, é muito escada. Eles trazem as coisas aqui pra mim que eu peço. Já fui na consulta, que passaram-se 15 dias e marcaram minha consulta. Fui na consulta com a minha mãe e tá tudo bem, não tirei os pontos. O médico falou para continuar só passando, só para hidratar os pontos para eles caírem sozinhos. Vou ter mais uma consulta, que nessa consulta sim ele vai me liberar, porque ele me liberou agora para vir fazer uma comida, se eu quiser fazer, e lavar uma loucinha. De resto, eu não tô liberada para fazer nada ainda. Mas aí eu vou ter mais uma consulta, eu não sei se é agora no meio do mês, se é no final do mês, mas eu vou entrar em contato ainda com a secretária dele para estar marcando essa consulta, para assim ele me liberar realmente, né? E vai para ver como é que tá. Não sei se eu vou ter que fazer algum exame para saber se tá tudo certo, se não tá. Mas foi isso, gente. Foi tudo isso que aconteceu. Vou ver se eu coloco pra você um trechinho que ele me mandou pra mim, uma filmagenzinha de limpando lá, como é que ficou lá por dentro. Vou mandar pra vocês. Vou botar aqui, vou tentar colocar nesse vídeo essa filmagem. Foi escuro? Um mal que por artéria esquerdo, nervo hipogástrico esquerdo, aqui onde tinha aquele nódulo, né, que não alcançava a parede do intestino, mas já pegava a gordura, aqui próximo, pegando o ligamento do saco, mas não pegava nem o plexo hipogástrico inferior, nem o plexo hipogástrico superior, né? Então aqui, ó, a parede intestinal livre, a cervical sem evidência de lesão, e também a retirada aqui do ligamento do saco direito, sem a invasão aqui da fáscia hipogástrica. Obrigado, Léo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai lá, volta lá, assiste desde o começo, que eu tenho um vídeo arrumando mala, contando como é que descobri, né, que eu tinha endometriose. Vou contar pra vocês que não foi só endometriose, né? Esqueci de falar que eu tirei 3 miomas também, que eu estava com 3 miomas, foi retirado nessa cirurgia também. Volta lá, vai lá ver os outros vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou fazer mais um videozinho aí. Ainda vai ter uns videozinhos aí ainda relatando sobre a cirurgia da endometriose. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Tchau!